Hoje estamos aqui com Alan Cardoshi. Queria primeiro agradecer a tua presença aqui. Vou te apresentar da melhor forma possível. Obrigado. Alan Cardoshi, ele tem 2 décadas de experiência no mercado imobiliário, atuando como o broker e CEO da Cardoshi Realty, onde eu tenho o prazer de hoje estar como realtor dessa companhia. Prazer é nosso de ter você. Uma felicidade enorme. Sua trajetória é marcada com uma vasta gama de experiência, com foco dedicado em compreender e navegar as complexidades do mercado imobiliário americano, que vamos desvendar durante o podcast. Isso. Vai ser uma aventura. Vai ser uma aventura? Uma aventura total. E ao longo dos anos, coordenou transações que somam mais de 300 milhões de dólares. Isso é um valor extremamente bom para o mercado imobiliário, né? Sim. E milhares de vendas bem-sucedidas. Além das transações, a verdadeira paixão é cultivar talentos e promover crescimento. Isso é verdade. Sou prova disso. Especialmente entre corretores brasileiros, oferecendo treinamento de alto nível e suporte técnico, e suporte contínuo e técnico, né? Que possa aprimorar as habilidades dos profissionais. Isso é verdade. Sim. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer. Estou muito feliz. Obrigado. De você ter me acolhido. E a gente vai desvendar essa aventura hoje do mercado imobiliário. Vamos. Tô animado. Você já é investidor e empreendedor nos Estados Unidos. Você já está aqui há 22 anos. 26. Não, 26. 22 na área imobiliária. 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos. Comecei em novembro de 2004. Foi quando eu tirei minha primeira licença, que eu trabalhava em outra brokerage, né, com o meu outro broker americano, que me incentivou a fazer parte do real estate. Que no começo eu tinha muito medo porque eu não sabia como fazer. O que era 20 anos atrás e hoje o mercado imobiliário? Muito diferente. Desde os sistemas, desde como atende o cliente. As leis mudaram também, os formulários mudaram. E questão também de aprendizado, como funciona o mercado, a dinâmica do mercado também mudou. O mercado é cíclico, né? O que eu sinto, porque eu sempre estive de fora, né? Eu sempre tive de fora, com muitos contatos com corretores, mas sempre de fora. Sim. E o que eu entendi nesse período que eu me tornei corretora é que a gente estuda constantemente, tudo muda, aprimoramento principalmente na tua companhia, na tua Realty, que a gente está aprimorando vendas, comportamentos, estudo de mercado. É uma evolução. É muito interessante, né? Hoje a gente eu foco muito em ajudar os corretores, né? Então, isso exige uma dinâmica diferente. E a evolução sempre continua, porque se você não está evoluindo, está caindo. Então, não tem opção, tem que evoluir sempre. E essa dinâmica que me fez crescer também no mercado americano. Então, isso eu passo para os corretores hoje. E você tinha um mercado muito mais americano do que focado no brasileiro. Sim, foi como a gente começou. De um tempo para cá que você está focando mais no mercado brasileiro. Com brasileiros, realtors, né? Correto. Tem algum motivo específico ou não? Tem. Na verdade, eu sempre gostei muito de focar no mercado americano. Meu nicho, eu queria criar um nicho muito exclusivo para atender americano. Também a gente sempre teve muito cliente brasileiro. Mas o foco que eu tinha era ser uma versão melhor do que as imobiliárias grandes americanas, que todos já conhecem. Então, eu queria ter um produto diferente. E eu vi que esse produto teve um impacto muito grande com os corretores brasileiros e para os clientes brasileiros também que eles atendem. Continuamos atendendo americanos, sem problema nenhum. Tem bastante, uma porcentagem grande de americano, né? Sim, a gente continua atendendo sem problema nenhum. E depende da época, às vezes até um pouco mais americano que brasileiro. Mas nosso foco hoje é mais voltado um pouco mais no mercado brasileiro, por toda essa tecnologia, todo esse aprendizado que eu trouxe das empresas grandes. Das empresas grandes e juntou com uma personalização brasileira, por isso que acabou tendo uma ascendência melhor ali. Não? O que eu sinto é isso, a tecnologia da companhia é muito grande. Sim. Treinamentos, humanidade, né, o trato de... E essa personalização de como atender o cliente, que isso é muito brasileiro, né? Sim, isso é muito brasileiro. Tentei adaptar isso muito ao mercado americano, funciona. Mas depois eles não se adaptam muito, né? Não. É muito mais Mas regra, a resposta para o brasileiro foi muito bom, tanto para o cliente como para o corretor. Né? Porque o meu cliente hoje seria um corretor, na verdade. Como o meu mercado que eu estou trabalhando é um pouco mais para investidores, como que você vê o processo de compra de venda de imóveis dos Estados Unidos e qual que é o caminho para os investidores?
Bom, o investidor brasileiro, quando procura um imóvel nos Estados Unidos através de uns corretores, lógico, o primeiro passo, eles têm que entender qual é o valor que eles querem comprar. Né? Eu tenho muito cliente brasileiro que antigamente pergunta, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, mas qual? Qual é o valor? Então, tem que entender o que o cliente quer. Então, o trabalho que a gente faz quando o cliente chega até a gente é perguntar para que objetivo é esse imóvel? É para férias? É locação anual? Vocês vão vir morar com a família um dia? Então, tem que entender essa necessidade do cliente, tá? Junto com o valor que eles podem aportar. Se vai ser pago à vista, financiado. Esses são os primeiros passos. Dá para começar isso tudo virtual. O cliente não precisa estar aqui. Mas a maioria dos clientes, depois que já decidem o que quer, eles vêm para cá. A maioria vem para cá. Sim, a maioria acaba vindo. Eu já tive clientes comprando direto. Quando é de férias ou só para investimento, muito raro eles vêm, né? Eu já tive meio a meio nesse caso. Eu tive clientes que vieram até aqui para conhecer o condomínio de férias. E eu tive clientes que vieram, nunca vieram, na verdade. Quando compraram apartamentos menores, de férias, eles nunca vieram. Tem cliente que eu não conheço até hoje. Então. Quando eu estava na outra área de decoração, que eu tinha contato com os realtors, nunca vi cliente. É muito raro. Você acaba não vendo o cliente. Mas é importante eles entenderem no começo se vai ser uma casa de férias, uma casa para investimento de aluguel anual, ou se eles pretendem vir com a família morar um dia. Para não, por exemplo, comprar uma casa de férias para vir morar um dia, não funciona. Geralmente, casa de férias nem correio tem. Sim. A área da casa de férias é bom para férias, mas não é bom para escola. Então, tem que entender a necessidade. Eu tô como a gente conversou, que dentro da Cardoche, porque tenho muitos clientes que podem ter o dinheiro e querem, às vezes, só com a imagem, não, eu quero só comprar uma casa. Eles têm o dinheiro para comprar uma boa casa, num bom bairro, e, de repente, alugar. E aí a gente está fazendo esse trabalho, vai começar a fazer esse trabalho também de achar possibilidades de encontrar aonde está crescendo, aonde vai rentabilizar, em vez do cliente comprar, às vezes, uma casa de 700 mil, ele pode comprar 2 casas financiadas ali, que no futuro, para quem está fazendo de investimento, né? Correto. Se o financiamento fizer sentido, sim. A gente faz isso muito na Cardoche também. A gente tem treinamento com os corretores para eles entenderem como funciona o retorno do investimento. Para saber se comprar uma à vista ou 2 financiadas, qual dá mais retorno no final. E então, também bairros ou cidades, onde está o crescimento. Sim, correto. A gente sempre foca onde está tendo crescimento novo, onde está desenvolvendo mais e qual é o retorno melhor para o cliente. Se for investimento para aluguel, se for para moradia, é diferente. Não, moradia é completamente... Aí vai por outras necessidades, escolas, família, né? Exato. Então, aí dentro desse processo, estamos no Brasil. Temos clientes no Brasil e eles ou querem morar ou querem investir. Qual que é o primeiro passo, além de pegar uma empresa de confiança, um corretor que realmente dê toda a assessoria? Quais são os passos? O que ele tem que ter para poder comprar um imóvel? Definindo o imóvel, o valor que eles querem, o próximo passo seria decidir se vai ser comprado à vista ou financiado. Se for financiado, é muito importante que seja feita uma pré-aprovação antes, porque é diferente, às vezes, do Brasil. Nos Estados Unidos, você precisa ter uma pré-aprovação para fazer uma oferta. Senão, a oferta não vai para frente. Então, é necessário fazer isso antes para até saber qual é o valor máximo que eles podem qualificar. Se for à vista, é só mostrar que tem um dinheiro na conta. É engraçado que realmente tem... Às vezes você vê algumas pessoas se decepcionando porque escolheu um imóvel, foi para algum corretor que não tem muita experiência, não fez essa pré-aprovação e o negócio não... Isso daí é um passo super importante. É importante, muitas vezes o cliente acha a casa, ama a casa, daí vai fazer o processo de pré-aprovação, demora 3, 4, 5 dias para aprovar às vezes e perde a casa. E quais são os principais compradores hoje que nós temos dentro da Cardoche? É investidor ou é quem quer morar? Boa pergunta. Isso daí depende do fluxo e de como anda a economia de cada país. Hoje a gente tem muito brasileiro vindo morar nos Estados Unidos. Em termos de investimento, está tendo alguns investimentos bons? Sim. Mas a maioria dos clientes estão procurando casa para morar. Alguns ainda continuam procurando casa de férias como investimento a curto prazo, né? Mas a grande maioria dos clientes que estão vindo hoje para a área da Flórida é moradia mesmo. Porque hoje realmente eu vejo o pessoal querendo fugir um pouco do Brasil. O que era diferente em 2010, 2012, que era puro investimento. Lá, 90% era só brasileiro comprando para investir. Quase ninguém estava vindo morar. Quando eu cheguei, a onda de visto era um visto de L1, que hoje quase ninguém se fala desse visto. Esse visto que me trouxe para cá na década de 90. E era a compra de casa de férias, porque o investimento, né, questão de retorno, investimento, etc., valia muito a pena. Então, era...
Casa de férias tem que sempre tomar um pouco de cuidado. Eu gosto de explicar isso para os clientes e até para os corretores lá na Eu ia te Cardoche. perguntar isso agora. O que você acha do investimento para a casa de férias? Eu sempre fui da seguinte maneira. Eu sei que tem muito corretor que vende casa de férias como se fosse um bom produto de investimento, mas muitas vezes não é. A liquidez da casa de férias não é muito boa. Então tem que entender se o cliente vai pelo menos usar a casa. Tem muito cliente que não quer nem vir para Orlando. Isso se torna um pouco arriscado fazer esse tipo de investimento, porque se cai um pouco a procura, se cai o valor da diária desse tipo de produto, o valor do imóvel cai junto. Daí o cliente quer vender, quando vai ver tem 5 mil casas à venda, tudo em volta dele vendendo a mesma coisa. Daí não dá liquidez. Então o cliente que vai comprar produto de investimento em casa de férias, tem que entender que existe esse risco. É porque não depende só desse investimento, porque depende da administradora. Sim, do cuidado da casa, manutenção. Como que ela fez a decoração, porque às vezes ela não Sim. fez uma boa decoração, ela vai ficar lá por último, nunca vai ser alugada. Então, você tem Exato. vários processos aí, né? Hoje você tem essa parte. Hoje todo mundo tem que ter quarto temático, tem que ter piscina, tem que ter... Senão não aluga bem. E as casas que não têm quarto temático são mais velhas, é que nem hotel. Quem quer ficar no hotel velho? Não. Ninguém quer ficar no hotel velho. Não quero. E às vezes quando eu pego um quarto que não tá modernizado, eu peço para trocar. Então por isso que a margem fica muito perigosa nesse tipo de produto. Então o cliente tem que olhar bem se vai. Eu gosto quando o cliente me diz, Alan, eu vou usar com minha família. Eu vou ficar pelo menos um mês aí. Eu vou aproveitar com minha família, eu quero que o resto pelo menos se pague. Se der lucro, ótimo. Se não der Os lucro... meus primeiros investimentos em casa de férias foi exatamente isso. Eu Esse é o vou correto. utilizar. Esse é o correto. E o resto eu vou alugar. Se empatar, para mim já tá bom. Teve uma fase de 2014 até 2019, um pouquinho antes da pandemia, que estava bom. Dependendo de onde você comprava, era um bom investimento. Mas depois veio a pandemia, daí todo mundo abriu os parques de novo, deu um boom, agora caiu. Hoje, por exemplo, tem muito lugar que você compra e não está dando lucro, está dando prejuízo. Muito certo. Então, esse é o risco da casa de férias. Que hoje vai abrir novos parques, a gente está aí com Sim. várias informações vindo dos counties, que de toda... Universal, né? A parte nova. O que você acha disso? Vai ajudar a crescer mais a economia. Tem alguns condomínios perto dali, eu gosto muito, posso até mencionar nome, Story Lake, que é muito bom. Eu gosto muito do Vista Key, que é praticamente do outro lado da rua, da Parque Novo da Universal. Aí vai abrir dia 22 de maio, né? 2025. Isso. Então, sim. Isso sempre vai puxar mais. Mas eles também estão abrindo hotéis, tudo. A competição é alta. Então, e a nossa responsabilidade, quando tiver investidores que queiram fazer investimento de férias, a gente fazer essa avaliação, como que está, Exato. Esse perfil todo, para que ele tenha uma rentabilidade... Se sempre olhar se o condomínio é bem localizado, se as casas em volta são mais novas... se precisar de uma reforma, já considerar que vai ter que fazer uma reforma na casa. Se é uma casa que já está no mercado há um tempo, pedir também para ver o rent roll, né, que seria quanto que está alugando nos últimos meses, para ter uma ideia, para ver se o investimento é bom ou não. E aluguel de casas mais populares? Aluguel anual. E aluguel anual. O que você acha sobre isso? O que você acredita? Eu gosto muito do aluguel anual porque é um investimento mais sólido. Ele tem menos risco e ele tem uma potencial de valorização melhor a longo prazo. Então eu gosto. A maioria dos meus clientes investem em anual. Os meus pessoais não investem em casa de férias. E todos eles estão sempre satisfeitos. Eu não tenho nenhum cliente que está negativo. Eu sou mais dessa linha também. Eu prefiro encontrar bons investimentos para ser anual do que só de férias, porque tem uma vertente muito ampla, né? Sim, sim. Agora, mudando um pouco da importância do corretor. Você já é um broker já super conceituado na cidade, responsável, técnico, treina seus corretores, você tem a preocupação deles saberem fazer o que estão fazendo. Né? Você sempre está de olho, você sempre está respondendo, né? Então, você tem uma qualificação de responsabilidade com seus brokers. Como que é e qual a importância, o que é importante num corretor? O que você acha que nós, corretores, para entregar para os nossos clientes, que serão clientes da Cardoche, o que a gente tem que ter de qualificação? Quais são os pontos mais importantes para as pessoas entenderem para onde elas têm que buscar um bom corretor, né? Sim, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, história fato real, é uma das minhas primeiras, na verdade é a minha primeira venda, que aconteceu, eu não tinha treinamento nenhum, esse broker que eu entrei era um amigo meu, mas ele não tinha treinamento, era americano, eu mal sabia de contrato, eu perguntei, eu tenho um cliente que quer comprar um apartamento de investimento, ele falou, vai nesse lugar, eu levei o cliente lá, eu vi os apartamentos, daí ele falou, então vamos lá no Sales Center, né, ver como é que faz para comprar. Eu cheguei, sentei na mesa, a corretora que trabalha para a construtora olhou para mim, como é que eu posso ajudar? Falou, ele quer comprar alguma coisa. Daí eu falei, mas ele quer comprar o que ela? Ele quer comprar esse apartamento.
Daí ele perguntava, qual é o preço? Daí eu perguntava, qual é o preço? Eu não tinha Ah, experiência não. nenhuma, porque eu não tive treinamento. Sim. O que acabou acontecendo? Ela chegou e me pediu, não posso falar com você na sala do lado? Eu falei, claro, pois não. Você é corretor mesmo? Eu falei, sou, por quê? Porque você não sabe nada. E o cliente, como também não sabia nada, ficou tudo certo com o cliente. Sim, parecia que tava um bate-bola ali. Daí eu mostrei minha licença de corretor para ela. Ela falou, não, Alan, tudo bem, vou te ajudar. Eu estou vendo que você é novo no mercado, e não tem experiência, então eu te ajudo. Depois disso, eu vi a necessidade de aprender pelo menos sozinho. Então eu tive que batalhar muito no começo para entender como funciona o contrato, como funciona investimentos, como funciona qualquer parte burocrática de como melhor atender o cliente, o que o cliente precisa. Então isso que a gente treina muito os corretores hoje. Eu treino muito conhecimento, eu gosto muito de core law, que são as leis, para que eles não errem, porque é importante, porque se o cliente está contratando um serviço, é porque ele confia na gente. Para fazer um trabalho bom, para não colocar ele em problema. Exatamente. Então isso é fundamental. Tratar bem o cliente, entender a necessidade do cliente, o que o cliente precisa, não ficar pensando na comissão. Então isso que a gente trabalha muito com os corretores na por na isso que eu gosto bastante lá. E assim, armadilhas, né? Que para mim é um senso que o pessoal está no Brasil, né? Ou em outros lugares, né? Brasileiros, que no meu caso, que estou mais focada para brasileiro. Em vários lugares. Qual é as armadilhas que podem ter no mercado imobiliário? Quais são os pontos que tem que ser visto, organizado, para que a gente não tenha esse problema? Que eu digo, os nossos clientes, Nossos né? clientes, sim. Eles sempre têm que ficar muito atento que, como tem muito corretor que não tem experiência, tem que entender que a questão é, você sempre tem que olhar bem como está sendo feito o contrato, se o contrato está preenchido corretamente, se tem o descritivo da casa, se tem algum problema na casa. Fazer uma inspeção na casa é muito importante, não passar a inspeção, porque muitas vezes pode ter cupim, pode ter problema no telhado, pode ser que é aquecedorial, né? o hidráulico. Tudo isso vira um problema depois. Tá? Tudo que pode virar um problema financeiro depois é a armadilha que você está me perguntando. Então, isso é muito importante. E o corretor que tem experiência não vai deixar isso acontecer. Existe algum processo? Qual o processo? Para o corretor poder trabalhar isso antes do cliente saber que está acontecendo. Então, contrata uma empresa... Sim, né? primeiro Tem o contrato. todo um processo, Primeiro né? tem uma oferta aceita, né? Tem que fazer uma oferta, virar um contrato. Tá? Isso já tendo a pré-aprovação antes, não pode esquecer a pré-aprovação. Tem que ter aprovação ou prova de fundos que tem o dinheiro para pagar à vista. Depois disso vai entrar no prazo de inspeção. Tá? Nesse prazo de inspeção que vai aparecer os problemas da casa. Tá? Tem que entender bem se tem, por exemplo, alguma pagamento extra de condomínio que tem que ser feito, que não foi descrito antes em contrato. Geralmente não tem, mas tem que sempre olhar isso para não virar um problema depois. Mas a inspeção é o mais importante de todos. Tá? E respeitar os prazos dos contratos. No Brasil, eu já tive vários clientes que a gente teve situação de... Olha, o fechamento está marcado para o dia 20 de novembro. Daí eu ligo para o cliente, hoje é 20 de novembro. Não, mas eu estou de férias, marca para 2 semanas depois. Aqui não pode. Não pode. Não pode que você quebra de contrato. Você pode perder o depósito inicial que você deu. Então, isso é muito importante que em qualquer contrato nos Estados Unidos, seguir as datas. Um problema que o brasileiro tem é, não, a gente dá um jeitinho. Aqui não tem então, jeitinho. Aqui não tem de jeitinho. Então, se assinou o contrato, assinou o contrato. Se tem a data, é a data. Tem que seguir as datas certinho. Se a data vai mudar, tem que estender a data. Não pode ser assim, depois eu vejo, faz depois, agora é carnaval. Não tem isso aqui. Isso eu já aviso. E a gente já vai conversando e sempre lembrando o cliente, né? Sim. Agora, nessa parte de corretor, para a gente finalizar, que a gente vai para a parte boa agora, depois. Para ser um bom corretor, o que é preciso para ser um ótimo corretor? Um ótimo corretor? Excelente. Excelente, na minha opinião, tratar o cliente sempre bem, entender a necessidade do cliente e ter o cliente como sua família. A maioria dos meus clientes hoje são meus amigos, a maioria deles. Geralmente acontece isso, né? Que você tem uma cumplicidade, você está tornando um sonho, né? Exatamente. Às vezes as pessoas estão mudando a vida. Engraçado que corretor, para mim, sempre foi um processo, uma ponte. Porque a primeira vez que eu vim para cá, então, o corretor que, não, indicou, abre a conta no banco. Não sei o quê, era tudo. Tanto que eu tive até umas premiações de corretores, na parte quando eu mexia com decoração, porque para mim é um respeito enorme, que às vezes você muda. Se você
tem informações erradas, a tua vida Sim. vai dar toda errada aqui. Tem que ter esse conhecimento. Esse treinamento a gente faz, esse treinamento básico, tanto que eu revejo todos e faço uma revisão de todos os contratos que são feitos dentro, antes de passar para a próxima fase, de todo mundo. Isso é uma coisa que eu achei Então, incrível. Todos os um double contratos, check. nenhum contrato sair sem você revisar, né? Eu gosto muito de fazer dos isso. números de corretores que tem, né? Por isso que a gente foca lá em qualidade, não em quantidade. Eu não quero ter 300, 400, 500 corretores. Eu prefiro ter 100 que trabalhem direito do que ter 400 que trabalham mais ou menos. Gente, não é fácil, viu? Porque tem uma seleção ali. Sim. Só tem... Não é fácil. A seleção é bem... E tem que estar lá, tem que estar lá, estudando. Você viu o treinamento de segunda, como é divertido. É divertido e importante. Sim. Eu, no caso, eu tô com segunda, terça, eu tô com vários treinamentos. E tô adorando, porque isso é importante pra gente abrir a mente. E quanto mais segurança a gente tiver, mais segurança eu vou poder passar para os clientes e principalmente investidores, que ampliam um pouco mais só do que uma casa ou outra do que ele deseja, né? Uhum. Tem que ter uma visão um pouco maior, né? Sim. Agora, uma parte que me interessa muito, assim, que eu gosto muito, é do mercado imobiliário Orlando e Miami, né? Então, você também tem uma filial em Miami. Sim, temos. Né? Temos. Temos. Eu tô me incluindo agora no time, que antigamente era mais parceria do que agora está dentro do time, né? A diferença, eu vou focar um pouco mais em investidor, porque é um pouco mais o nicho que eu estou trabalhando. Por exemplo, comprar uma casa em Orlando, que tem jardim, tem isso, uma casa um pouco maior, que tem um valor X, que dá um bom retorno, que pode ser até de long term. Miami a gente tem um mercado, quero que você fale um pouquinho do mercado da diferença dos dois e um pouquinho, mas especificamente disso. E eu tenho, de repente, comprar uma casa no mesmo valor, um pouco menor, em Miami, casa não, seria um apartamento no caso. ou alguma coisa assim, para ter uma rentabilidade, às vezes até a mesma rentabilidade, ou até maior um pouco em Miami, dependendo do apartamento. Então, falar um pouquinho, assim, Orlando e Miami, né, no ponto de vista, e no ponto de vista para investidores, né? Quais são as grandes diferenças? Eu gosto muito dos dois, mas dependendo muito do cliente também. Orlando, a maioria dos clientes que a gente tem recebido são pessoas que vêm com família, geralmente com criança mais nova. Esse diria que é 80% a 90% do nosso movimento Orlando. Miami, você já vai pegar um pessoal que os filhos já estão na faculdade, já estão casados, não moram mais com os pais já têm investimento no Brasil, venderam e querem comprar um apartamento em Miami. Eu gosto da valorização muito de Miami também, porque você às vezes compra um apartamento lá na planta, um apartamento bom por um preço bom na revenda e continua valorizando. Lá em Miami você pega muito investidor de outros lados do mundo, que nem chinês, russo... Apesar que aqui também eles estão invadindo, né? Então, mas é que esse cliente que compra lá é o cliente que compra de milhões. O cliente que compra aqui é o que compra de 800 mil, 500 mil, 300 mil. Então, é um outro tipo de Às vezes cliente. Eles compram até uma rua inteira, né? De vários, mas compram vários do que ter 1 ou 2 apartamentos lá em Miami, né? Sim, eu gosto muito de Sunny Isle, na parte ali de Miami para cima de Bal Harbour. Eu sempre achei ali que sempre vendeu bem e todos os apartamentos que foram construídos, os prédios novos, todos revenderam bem lá. Então, segura bem o preço naquela área. Mas são apartamentos caros. Mas eu gosto de investir. Mas os dois setores são seguros? Os dois são seguros. Se der problema num, vai dar problema no outro, né? Porque vai ter rentabilidade, vai depender do perfil do cliente. Vai depender exatamente. O que o cliente quer? Se o cliente, não, eu quero um apartamento pé na areia, quero estar em Miami porque eu gosto de Miami, é Miami mesmo, não tem que fazer. Agora, tentar comprar um apartamento em Sunny Isle, um apartamento que custa aqui $200 mil, lá vai custar 2, 3 milhões. É só essa diferença. Só essa pequena diferença, alguns zeros a mais. Alguns zeros a mais não faz muita diferença. E questão de rentabilidade mesmo. Por Miami ser mais caro. Você acha que vamos dizer que a gente invista o mesmo valor? Sim, o mesmo valor. Tá, vamos tentar chegar no mesmo valor. Questão de rentabilidade para o investidor. Tem alguma diferença? Porque lá tem um custo maior, tem taxas maiores. Se for o mesmo preço, digamos, você achou um apartamento de $200 mil lá, que é o mesmo preço daqui, digamos. Nesse caso, eu prefiro Orlando. Tá? Porque muita gente está migrando para Orlando, então fica uma revenda um pouco mais fácil. Tá? Mas em termos de rentabilidade, hoje, não sei, deve estar dando em torno de 5,2%, 5,5% líquido ao ano. Então, se você pegar isso em $1 milhão, vai dar mais do que $100 mil no apartamento. Né? Então, lá vai dar uma rentabilidade melhor, mas o investimento é maior.
O investimento O custo é maior, né? custo Condomínio maior, é tudo maior. que a gente ainda tem outras Sim. vertentes lá, né? Tudo. Sim. A alimentação É mais caro. não tem, O IPTU é mais caro também. não tem tanto... Então, mas compensa. Você vai alugar, vai compensar. Né? Um apartamento de um quarto aqui deve estar em torno de uns $1.500. Lá deve estar em torno de uns $5, $6.000, dependendo do que você vai alugar. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. É porque eu tinha visto até tô com um cliente agora. Querendo Miami ou Orlando, mas para ter menos dor de cabeça. Mas é um valor um pouco parecido. Poderia jogar um pouquinho mais para Miami. Só que assim, dependendo, só que quer uma rentabilidade maior. Daí tem que calcular. Daí, se você pegar simplesmente, será que é Orlando, Miami? Se os dois são muito parecidos, tem que realmente calcular. Tem que pegar os valores e tem Exato. Mas determinar. geralmente Pode a ser que o daqui dê rentabilidade... mais. Então, Pode ser que geralmente seja a aqui. rentabilidade daqui para facilita. Se ele for querer Sim. estar em uma dessas casas por um período, né? E depende muito tudo depende muito do perfil do cliente. Né? Depende do perfil. E do valor que vai dar no final do dia. E o valor do dia de Miami... É bem diferente. Você gosta de Miami? Gosta? Eu gosto de Miami, não gosto da loucura de Miami, mas eu gosto de Miami. Porque Orlando é tão mais calminho, né? Mas eu gosto dos dois. Não, e agora o Orlando está crescendo. A gente Sim. tem bares diferentes. O trânsito também está piorando. Está piorando. A gente tem algumas festas aqui, né, tradicionais, que movimentam um pouco. Que eu acho Orlando bem calminho, Orlando é mais né? calmo mesmo. Na Miami se faz festa até ao amanhecer, né? Aqui é por causa da Disney, meia-noite, 2 horas da manhã, acabou. Agora, dos pontos que está mais me deixando, assim, feliz, querendo entender e realmente outros mercados. Porque a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de Flórida, que tem todo esse conceito, a gente sabe que todo mundo migra do norte para cá, aqui é o lugar que todo mundo vem, tanto estrangeiro como interno, né? As pessoas americanas acabam vindo aposentar, vêm para a Flórida, é um ótimo Sim. negócio, sempre tem essa rotatividade. Sim. Agora, a gente tem outros mercados. Sim, vamos falar dos outros mercados. Vamos falar dos outros mercados, que isso é muito interessante. Sim. Qual é o outro mercado que a gente possa estar oferecendo para os nossos clientes? Né? Então, assim, a questão, por que rentabilidade, quais são os benefícios, que eu estou super animada, empolgado. Na verdade. Estamos falando de Dubai. Dubai! Então, Dubai é uma oportunidade excelente, eu gosto muito. A maior parte, se você for olhar global, tem mais investimento indo para Dubai do que para os Estados Unidos hoje em dia. Os dois são os tops, são os dois melhores para investir em qualquer pessoa que vai fazer investimento fora do próprio país. Mas Dubai tem muitas vantagens que aqui a gente não tem. Por exemplo, lá não tem IPTU, lá não paga imposto de renda. Quando você vai revender um imóvel, quem compra o imóvel que paga o imposto de transmissão, né? O imposto como se fosse... É como se fosse o nosso closing cost aqui. É o ITBI no Brasil. Lá é fixo a 4%. Então, você compra um imóvel acima dos $275 mil, você ganha uma residência de 2 anos. Que com essa residência você pode financiar com 20% de entrada. Quem não tem residência também consegue financiar. E como é que faz o financiamento lá? É parecido com o financiamento estrangeiro aqui. Precisa mostrar imposto de renda, precisa mostrar extrato bancário, carta de contador se for autônomo, mas não é nada muito complicado. Não é nada complicado. Não, eles também fazem os pagamentos, só que lá quando você não tem a residência é 50% de entrada que precisa dar. Não de uma vez. Você vai comprar quando está na planta, que é o ponto-chave de comprar lá, principalmente. Quando você compra na pré-venda ou na planta, você vai ter uma possível valorização de 35%. Até ficar pronto. Nossa, 35% ou mais. É excelente. Ou mais. Isso daí a gente está falando no período porque, assim, Brasil, na pré-venda, a gente está falando 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. E é 20%. Sim. Portugal, a gente chega aí em 2 anos, às vezes eles estendem um pouco mais e chega também uns 18%, 20%, 22% no máximo. Então, Dubai é o mesmo período, 2 anos, 30%. Até 35%. Até 35%. Às vezes dá um pouco mais. Tem casos de vilas que foram vendidos e passou disso. Dobrou o valor em 4 anos. Demora 1 ano e meio a 2 para ficar pronto o projeto. Tá? E Dubai vai ter, quem não sabe, vai ter um cassino em breve. Eles também têm um cassino numa ilha perto. Vai ficar meia hora de Dubai, mas é para Dubai.
Só para não Não, colocar Dubai lá no você meio. tem tudo lá. Você tem Nova York, você tem... Lá- Você tem... Você tem Miami, você tem... O que você escolher ali, você tá naquela região, é maravilhosa, né? A gente Sim. tem lojas... E os impostos também para compras também é... Sim, é que lá eles não É passam reduzir, imposto. Eles têm o VAT, né, para quem é estrangeiro. Parecido como é na Europa, você pode pegar uma parte de volta para quem é estrangeiro na saída. Mas eles não têm a grande sacada lá, não tem imposto de renda. Então, se você comprar um imóvel, digamos, de $300 mil, valorizou, digamos, 100% depois de 3 anos, você vai vender por 600 mil, se embolsa os 300 mil de lucro para você direto. Não, Vai pagar isso é imposto uma no seu coisa... país, né, de origem. Mas Não, lá não sim, paga é. imposto nenhum. Isso Né? daí é uma coisa realmente que para investidor... Sim, e a Cardoche agora a gente representa uma construtora de lá direto. Então a gente pode vender direto dos Estados Unidos ou do Brasil para Que os vai nossos ter o investidores. escritório, o login já tá... Vamos abrir uma filial lá A em breve. filial também, né? Isso. Hoje já está representando a construtora diretamente. Sim, Em breve teremos já um funcionamento ponto direto. de escritório. Porque hoje não precisa que a gente já tenha o escritório aqui, já Sim. faz todo A ideia é esse para dar processo, suporte lá, né? né? A gente estando lá também cria um suporte para os brasileiros ou para os americanos que querem investir lá, saber que a gente está lá também. Hoje, que você aposta? O que você acredita? Americano ou brasileiro para investir em Dubai? Como a gente mexe mais com o mercado brasileiro, eu acredito que vai ter mais brasileiros comprando, mas vai ter os dois. Mas o brasileiro que compra lá é o brasileiro perfil Miami, tá? A maioria deles. Essa é a minha aposta. Que é um volume maior, né? Que é o que mais dá retorno, são as propriedades mais caras. A média lá dos investimentos... Começa em 200, o apartamento mais barato que a gente tem, que fica na área de Motor City, fica em torno de $278 mil, $285 mil. Assim. 285 mil dólares a gente não teria em Miami. Não, Miami não. Orlando até você tem, só Não, que esse é um Orlando apartamento tem. novo, né? Todo de Isso. vidro, teto de vidro, vai do teto até a chão, tudo de vidro, é tudo bonito por dentro, tudo high-tech. Parece um apartamento de Miami. Um A acabamento gente vai poder impressionante. fazer vários vídeos, né? Fazer a apresentação. Em breve. Em breve. A intenção é ir lá já fazer isso. Fazer essas apresentações, porque a diferença é incrível. Eu acho que Dubai é minha aposta. Eu gosto muito no projeto Dubai. Eu acho que para investimentos é melhor que os Estados Unidos. Muito cliente me pergunta, mas Dubai, o risco não é maior? É o mesmo risco. Se cair o mercado imobiliário americano, vai cair o de Dubai. Então, não vai cair o Dubai sem cair aqui antes. Quando aconteceu em 2008, por exemplo. Uma coisa puxou a outra, mas é global. É global. Se os Estados Unidos na parte imobiliária cai, vai afetar praticamente o mundo todo. Né? Você não tem como não puxar uma coisa em cima da outra. Vai acabar acontecendo. Se acontecer isso, vai acabar acontecendo com tudo. Então, sempre tem o risco, mas o risco é mínimo. E o que você acredita? Vamos lá agora. Meu podcast é I Believe. I believe. No que eu acredito. Então, a gente vai fazer agora um bate-papo um pouco mais... menos técnico, ou até um pouco técnico, mas no que você acredita. No que você acredita no mercado imobiliário, em geral. Qual que é o teu sentimento no mercado imobiliário? No que você acredita para os próximos 5 anos? 5 anos é bastante tempo para prever o mercado imobiliário. Eu gosto sempre de fazer o treinamento dizendo que de 6 a 8 meses a gente consegue prever. Acima disso, todo mundo está tentando adivinhar o que vai acontecer. Eu não vejo grandes mudanças no mercado, todo mundo está preocupado com a parte política. Na verdade, o que mais manda nessa questão é os juros de investimento, que pode abaixar e puxar o preço para baixo ou para cima. Tá? Eu não acredito que o mercado vá sofrer nenhuma queda substancial. Eu acredito que ele está bem estável. Algumas áreas vão continuar crescendo, que é normal, mas continuando sendo um bom investimento. Eu não vejo uma queda, mas 5 anos é muito tempo para eu dizer para você o que vai acontecer. Não, eu falei 5 anos justamente porque eu sei que você trabalha de 6 em 6 meses. Por isso que eu falei uma coisa um pouco mais longa, assim, mas assim, você acredita, você apostaria, você investiria, você acredita que é um mercado Sim. Investimento imobiliário é sempre um investimento a longo prazo. Então, se você está comprando, eu vou comprar agora para vender daqui a 3 meses, não compre. Você vai provavelmente perder dinheiro. É igual, investimento financeiro é a mesma coisa. Mas eu comprei na pandemia, a pandemia é diferente. Aquilo não é um mercado típico, aquilo é um mercado atípico. Então, você não pode contar que aquilo vai ser Vamos falar um pouquinho desse negócio da pandemia? Depende do que você for falar, eles cortam a gente. Mas pergunte. Porque foi muita loucura. Sim. As pessoas ainda têm essa mentalidade, é que você falou isso, agora eu lembrei, que para mim já tinha apagado. Essa mentalidade desse ganho repentino, alto, e aquela confusão que não tinha mercado, né? Os buyers tinham aí uma opção
Sim. E teve aumento dos preços das casas. Eu vendi minha casa em 24 horas. Em Vendia cash, muito rápido né? aquela época, muito rápido. Jamais tirando dentro das probabilidades, isso não é uma coisa comum. Então, Não. jamais vai ficar acontecendo isso. As pessoas têm que entender que o mercado hoje está mais estável. Muito mais estável. Abaixou um pouquinho, tirou um Os pouco do juros excesso não da vai gordura. ficar, não vai cair tanto, as casas Não, não os juros não vão. voltam mais a 3% como estava antes. Não, isso não vai acontecer. Os juros vai ficar para estrangeiro em torno de 5,5% a 6,5%, para americano em torno de 5,5%, 4,95%, se tiver um crédito excelente, mas vai ficar nisso. Então, Não, a gente por enquanto tem não aí tem. uma onda sem novidades. Não tão louca, porque tem gente que está esperando. Uma não, queda. eu não vou comprar, porque eu estou esperando uma queda. Não, pode comprar, sai de cima do muro, porque não vai. Se esperar mais tempo para comprar, pode ser que abaixe os juros, sim, só que daí pode ser que suba o preço das casas. Então, não vai adiantar, porque a tendência é oferta e procura. Se cai bastante os juros e tem um monte de gente esperando para comprar por causa dos juros, o preço sobe. Então, melhor se comprar agora e refinanciar daqui a um ano do que ficar esperando um ano para ver se cai mais os juros. E os preços não vão Então, cair. agora é hora de comprar. Agora é hora de comprar. Agora é hora de comprar e está saindo muita coisa nova, Sim, né? bastante coisa nova. Aproveite agora, tem bastante flexibilidade. E o que eu falei, os seus juros caírem mais 1% até o ano que vem, refinancia. Refinancia, deixa cair um pouco mais, refinancia. Acabou. Como funciona? Por exemplo, o refinanciamento, para as pessoas entenderem. Você comprou a casa, está refinanciado, os juros caíram muito, para refinanciar, para você ter uma vantagem. Você pode até usar o mesmo banco, alguns bancos permitem que você refinancie com eles mesmos, ou você procura um outro banco que ofereça uma taxa de juros melhor. Você não precisa pagar dinheiro nenhum com isso. Qualquer taxa que o banco vai comprar, 99% eles vão embutir na prestação nova para você. E vale a pena. Tem um custo para fazer isso? Tem, mas muitas vezes o custo é muito mais baixo do que você ficar, por exemplo, você fez um juros de 7%, caiu para 5,5%. Vale a pena refinanciar daqui a um ano? Sim. 1,5% é bastante. Muito. Vale a pena. Você vai ter um custo para refinanciar? Vai. 6 mil, 10 mil, 12 mil dólares. Mas dentro do contexto... Vai entrar dentro do contexto e vai entrar dentro do valor que eles vão refinanciar. Então, você não precisa tirar dinheiro do bolso para isso. Então, no resumo da ópera, vamos sair do muro. Sim. E vamos, se tiver que comprar. Compra agora. Final do ano é bom, porque muita gente tem incerteza. Porque é ano eleitoral, muita gente fica na incerteza. Quando o pessoal não está comprando e está na incerteza, é a hora que você tem que comprar. Isso. Se você vai comprar na hora que está todo mundo comprando, adivinha o que acontece? O preço sobe. É isso. É isso que eu acredito. Exatamente. Então, quando você está para comprar, é igual o mercado financeiro. Sim. A hora que está mais ou menos na incerteza, a parte política não está tão... É hora de comprar. Exato. Porque daqui a pouco, ainda mais uma estabilidade que a gente tem aqui nos Estados Unidos, econômica, por mais que aconteça qualquer tragédia, eles se recuperam, né? Exatamente. E Alan, me fala um negócio. No que você acredita na vida? Na vida, eu acredito em confiar em você mesmo, a autoconfiança, amor próprio, se dedicar no que você quer, ser focado naquilo. Daí você consegue atingir os objetivos. É isso o importante. Essa é a minha opinião, de vida. De vida. Não, e você tendo isso, você tem a base para tudo, né? Você tem base para tudo. O resto vem. Você faz isso, o resto se atrai. E para você ver como é engraçado, né? A personalidade da pessoa vai para a parte pessoal e para a parte profissional. Porque você é muito assim na parte profissional também, né? Uma coisa puxa a outra. Não tem como você ser fraco num e ser bom no outro. Tem que ser... Uma coisa puxa a outra. É muito importante. Eu acho maravilhoso. E você tem um segmento aí de vida, muito coerente, assim, né, com tudo. Eu fico muito feliz de estar participando e estar crescendo com vocês, E né? vai crescer mais ainda. Deixa comigo. E me fala também agora uma sugestão, de duas coisas. No que você acredita para as pessoas, tanto na vida pessoal, como você já falou que você acredita na sua, mas uma indicação, uma dica. E para as pessoas que estão querendo realmente investir nos Estados Unidos ou em Dubai, a sua sugestão, o que você falaria como Alan Cardoche, ou Alan, para essas pessoas, deixando esse legado aí para eles? Se diz na questão deles virem para investir? É isso que você me pergunta? Para eles virem para investir e na tua vida pessoal, uma indicação para eles mesmo, uma dica de vida. Não deixe nada atrapalhar seus sonhos. Se teu sonho é ter uma casa nos Estados Unidos,
vem batalhar com isso, a gente vai ajudar você. Se teu sonho é fazer um investimento em Dubai, que parece muito longe, não é, a gente também vai ajudar vocês. Não é. Então, não deixe teus sonhos para trás. Se você quer tomar um passo e vir morar para os Estados Unidos, decida isso. Está com família, decida isso e vem de uma vez. Não fique parado. Quanto mais tempo demora, mais complicado fica ou se muda de ideia. Então, tome essa atitude já. Tome o passo. Uma coisa que o Alan falou aqui, que eu acredito muito, 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 a gente não pode deixar nossos sonhos morrerem. Não, e não nada é impossível. Tudo está próximo. Então, tem vontade de vir morar para os Estados Unidos, existe N possibilidades, Sim. né? De comprar uma casa aqui também, só para investir. Comprar casas em Dubai, ou seja, em Portugal, que a gente ainda deixou, que a gente vai falar no próximo, né? Sim. Que está finalizando Portugal. Então, siga os seus sonhos, né? Sim, vamos realizar, porque a vida é curta, a gente tem que acreditar na vida, acreditar no que a gente pode ser capaz de realizar. Sim. Né? E não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de mudança. Muita gente tem medo de mudança porque gasta energia. Ninguém quer gastar nada. Mas a mudança que traz esse gasto de energia é muito bom. A gente sempre fica com medo que as coisas vão dar errado, mas no final dá tudo certo. Hoje eu postei isso, não sei se você viu. Não vi ainda. Que... Tava nervoso com esse podcast. Que tava lá. A gente tem medo, porque o medo, você tem dois sentimentos. O medo pode te travar, mas o medo pode ser o grande caminho da tua vitória. Sim. Porque quando você tem medo, quer dizer que você está indo para um desconhecido, você está indo para algo novo. E quando você está indo para algo novo, esse algo novo pode ser extraordinário. Então, não deixa o medo te parar. É exatamente hoje que eu postei. Não deixa o medo te parar. Isso mesmo. Alan, muito obrigada. Obrigado a você, queria prometer aqui hoje. Estou muito feliz. Obrigada por estar no teu time, obrigada por ser a pessoa que você é, obrigada pela paciência que você tem com o teu time, de elevar essas pessoas, estar de mão dada, e eu vou estar lá. E eu vou honrar, né? Fazendo bons negócios. Tenho certeza. E muito obrigada. Que bom falar também. Obrigado, querida. Muito obrigada. Tchau. Tchau.